Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Chuvas no Rio Grande do Sul podem paralisar Brasileirão por até um mês. 3 anos de contrato. Tite aprova e o Flamengo planeja a ida à Europa para fechar com o lateral. Cristiane faz 2, vira artilheira e Flamengo vence América Mineiro no Brasileirão Feminino. Tudo sobre o jogão dessa noite contra o Palestino do Chile pela Libertadores. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Na noite dessa segunda-feira, o Flamengo venceu o América Mineiro por 2-1 na Arena Independência, em Minas Gerais, e entrou na zona de classificação para o mata-mata do Brasileirão Feminino. Aí, beleza! O mais querido contou com 2 gols de Cristiane, a nova artilheira da competição, para conquistar a 3ª vitória consecutiva. Com o resultado, o Flamengo chegou aos 14 pontos e pegou o elevador na tabela de classificação. Deixou para trás Cruzeiro, Grêmio e o próprio América Mineiro e alcançou a 6ª colocação. Vale lembrar que as 8 melhores equipes da primeira fase avançam para as quartas de finais. Cristiane, com mais 2 gols marcados, chegou aos 9 e agora empatou com Amanda Gutierrez, do Palmeiras, na artilharia do Brasileirão Feminino. Agora o Mengão só volta a entrar em campo na próxima segunda-feira, no dia 13 de maio, contra o Fluminense no Estádio Luso Brasileiro, aqui na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. O Fla-Flu da 10ª rodada está marcado para as 16 horas, horário de Brasília, com transmissão do Sport TV em TV paga. O elenco do Flamengo finalizou a preparação para o jogo contra o Palestino do Chile nesta terça-feira, já em solo chileno. Nas atividades, o técnico Tite esboçou o time titular com Everton Cebolinha no ataque e Matias Vinha e Wesley nas laterais esquerda e direita, respectivamente. Provável escalação do Flamengo vai ser Rossi, Wesley, Fabrício, Bruno, Léo Pereira e Vinha, Gerson, Alan e De La Cruz, Everton, Cebolinha ou Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro. Antes do jogo contra o Palestino, o Tite comandou a atividade no CT do Clube Coquimbo Unido, no Chile. No início dos exercícios dessa segunda-feira, a imprensa foi liberada para acompanhar os 15 primeiros minutos. Depois disso, o comandante fechou o treino para definir o seu time titular. Na lateral direita, o Tite colocou Wesley na vaga do Varela. Já no meio de campo, Gerson e Alan formam a dupla de volantes, enquanto o De La Cruz será o responsável pela armação das jogadas no lugar do Arrascaeta. Por fim, no ataque, o Everton Cebolinha treinou normalmente e, diante disso, retorna ao time titular após se recuperar de uma lesão na panturrilha direita. A bola vai rolar para Palestino e Flamengo às 21 horas, horário de Brasília, no estádio Francisco Rumoroso, em Coquimbo, no Chile. Apita o jogo Esteban Ostojic, do Uruguai, auxiliado por Nicolás Taran, do Uruguai, e Martins Chopi, do Uruguai, e no VAR, Andrés Cunha, do Uruguai. Esse jogo vai ter a transmissão exclusiva do ESPN Brasil e do Star Plus em stream. O volante Hugo Moura tinha uma meta de partidas a serem disputadas para ser comprado pelo Vasco. E isso aconteceu na derrota de 1-0 no domingo para o Atlético Paranaense, onde, inclusive, ele foi expulso aos 14 minutos do primeiro tempo, numa jogada incrível, uma bobeira incrível, onde ele recuou uma bola mal e depois viu a besteira, foi lá, fez a falta e, como era o último homem, foi expulso e prejudicou o Vasco. Com essa meta batida, o Vasco teve que exercer a cláusula de obrigação de compra dele, de 2 milhões de euros, 10 milhões de reais na cotação atual, e o Flamengo, com isso, vai receber 5 milhões de reais, porque ainda detinha 50% do seu passe. O Amazonas ontem, em Campinas, pela Série B do Campeonato Brasileiro, tomou um sacode da Ponte Preta de 3-0. Antes da bola rolar, um dos principais nomes do elenco do Amazonas foi preso. O atacante Jô recebeu a abordagem da polícia e acabou detido em Campinas por falta de pagamento de pensão. O centroavante, que teve passagens pela seleção brasileira, seria titular contra a Ponte Preta. Em 3 rodadas da Série B, o Amazonas ainda não venceu.
perdeu de 3-2 para o Sport em casa, depois fez 2 partidas fora quando empatou com o CRB e agora foi goleado pela Ponte Preta por 3-0. Além disso, o clube soma o vice-campeonato do estadual e a eliminação da Copa Verde nas últimas semanas. A partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil entre Amazonas e Flamengo está marcada para o dia 22 de maio na Arena da Amazônia, em Manaus. Ou seja, como venceu a ida por 1-0, o Flamengo joga pelo empate para ir às oitavas de final. Lembrando que a premiação do Brasileirão é a maior do futebol brasileiro, dando ao seu vencedor mais de 100 milhões de reais. O show da cantora Madonna levou uma multidão para as praias de Copacabana no último sábado. Porém, os torcedores do Flamengo aparentemente conseguiram fazer uma festa ainda melhor. Na rede social, no X, o assunto foi um dos mais comentados. Após terem comparado as estadias de Madonna e LeBron James no Rio de Janeiro e as ligações com o Flamengo, dessa vez os rubro-negros compararam as festas do Bi e do Tri da Libertadores com o público que esteve presente no show da Rainha Pop. Na rede social X, uma conta de apoio ao Flamengo mostrou imagens das festas das respectivas conquistas da América, alegando que muito antes de Madonna chegar ao Rio, a nação rubro-negra já havia feito história nas ruas da cidade maravilhosa. Na publicação, torcedores rubro-negros comentaram sobre a diferença de público nos shows de Madonna e nas festas para comemorar os títulos do mais querido que foram aí feitas na Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro. Madonna é o escambau. Jogou onde? Tem quantos títulos? Quantas Libertadores? Comentou no post o torcedor do Flamengo, Cauã Nascimento. O Flamengo, de fato, levou mais pessoas para a rua que a Madonna, segundo dados oficiais da Prefeitura do Rio de Janeiro. Tanto em 2019 quanto em 2022, 2 milhões de rubro-negros festejaram os títulos da Libertadores na Avenida Presidente Vargas, enquanto a Rainha do Pop levou 1.600.000 para as areias de Copacabana. É ou não é outro patamar? O Rio Grande do Sul atravessa a pior enchente de toda a sua história. O estuário do Guaíba, que banha Porto Alegre, subiu mais de 5 metros. Grande parte da capital gaúcha está alagada, inclusive os centros de treinamento e estádios da dupla Grêmio e Internacional. Na Serra, os acessos a Caxias do Sul, sede do Juventude, estão parcialmente bloqueados. O aeroporto de Porto Alegre deve ficar fechado até o final de maio. Nas redes sociais e na imprensa, cresce o movimento pela interrupção do Campeonato Brasileiro da Série A. Isso porque a previsão é que os 3 clubes gaúchos só possam voltar a jogar em meados de junho. Até lá, seriam 6 rodadas completas do Brasileirão. Os jogos de Grêmio, Internacional e Juventude já foram adiados na 5ª rodada no final de semana passada. Com a possibilidade de 3 clubes da Série A ficarem com 6 jogos atrasados, jornalistas começam a defender que o Campeonato Brasileiro seja paralisado. O palmeirense Paulo Massini, do Band Esportes, escreveu no X: o Campeonato Brasileiro precisa parar pelo menos 30 dias. Não tem a menor condição de pensar em futebol. Derruba o estadual de 2025. Os times e as suas torcidas precisam de uma empatia. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul é muito brutal. A CBF, até o momento, não se manifestou sobre uma possível paralisação do Campeonato Brasileiro. A entidade se juntou à campanha de solidariedade ao povo gaúcho e adiou os jogos de Grêmio, Internacional e Juventude, mas não comentou nada sobre uma possível interrupção do Campeonato Brasileiro. Além do Brasileirão, Grêmio e Internacional jogam também a Libertadores e a Sul-Americana. A Conmebol adiou os jogos da dupla nessa rodada, mas não pensa em parar as competições. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então me ajuda aí, não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botãozão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, você me ajudou demais. Valeu! O Flamengo tem um ponto fraco no time titular, que é a lateral direita, todo mundo sabe disso. Hoje, para grande parte da torcida, não existe uma consistência em campo com o Varela
por ali. E o Wesley ainda é um jogador muito verde, seja no ataque ou na defesa, né? Os torcedores do Flamengo perderam a paciência com ele e o criticam pelas suas decisões nas redes sociais. No meio do ano, a situação vai mudar. Tudo porque a direção do Mengão entendeu que seria preciso colocar um jogador de peso naquela posição e gastar muito dinheiro entre salário e contrato de luva. O nome com que todos dentro do clube concordam é do Danilo, que foi lateral preferido do Tite nas últimas 2 Copas do Mundo. O Danilo está na Juventus da Itália. Mesmo que ele não seja um negócio fácil, o Flamengo muitas vezes convence esses jogadores com um projeto bem elaborado, como aconteceu com o Felipe Luiz e com o Rafinha, ambos em 2019. Naquela época, a dupla teve melhores ofertas para permanecer no futebol europeu. Mas o Flamengo conseguiu resolver a disputa indo à Europa conversar com eles pessoalmente. Se receber um bom sinal do Danilo para negociar, o Flamengo vai fazer a mesma coisa. Vai até a Europa com o contrato debaixo do braço para ter os jogadores aqui. O vínculo do Danilo com o Juventus é válido até junho de 2025. Mas o clube italiano está em reestruturação e ele vai estar na lista dos possíveis jogadores que irão sair nos próximos meses. Antes era apenas um sonho, mas agora a direção do Flamengo entende que tem muitas chances de trazê-lo na próxima janela de transferências e esforços serão aplicados ao lateral direito atual da seleção brasileira. Adquirir um jogador desse calibre não é barato, mas o Flamengo está disposto a ultrapassar os seus limites financeiros para convencer o Danilo a voltar para o futebol brasileiro e vestir a camisa do Flamengo, de quem ele é torcedor já declarado. O Flamengo vai assinar um contrato de 3 anos com ele e o seu salário será discutido. Quando trouxe o Rafinha e o Felipe Luiz, o Mengão pagou mais de R$1 milhão por eles e agora não vai ser diferente. O Danilo jogou nos maiores times da Europa, jogou no Real Madrid do Zidane, no Manchester City do Guardiola e no Porto, e é atualmente um dos jogadores mais valiosos da Juventus da Itália. Vale lembrar que o Danilo tem 32 anos, 1,84 de altura, tem 56 jogos pela seleção brasileira com 1 gol. É um lateral direito que também pode jogar de zagueiro ou de lateral esquerdo. Tem contrato com a Juventus da Itália até 30 de junho de 2025 e o seu passe está avaliado em 12 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você acha uma boa a vinda do Danilo para o Flamengo? Você acha que está precisando? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço, bora ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão!